Conectados com a palavra, graça e paz. Rejeitado. Você já se sentiu rejeitado? Sentir-se rejeitado é até certo ponto bastante comum. Tomemos, por exemplo, uma campanha política onde vários candidatos se apresentam para ocupar uma vaga em alguma função pública, seja legislativa, seja executiva. Nem todos atingem o índice necessário para serem ocupantes dos cargos aos quais pretendem ocupar. E facilmente se sentiram rejeitados pela sociedade que preferiu outros candidatos. Assim também acontece na igreja. E não estou aqui afirmando que isso é um ato de rejeição, mas que a pessoa não eleita poderá sentir-se rejeitada, vez que quem vota tem liberdade de escolher em quem deseja votar e não tem necessariamente um sentimento de rejeição por aquele ou por aquela em quem não votou. Eu li um comentário que ilustra bem isso, escrito por Denilson Moreira Sanches, lá da cidade de Fortaleza, no Ceará. Fala de um parente dele que se empenhou enquanto candidato a um cargo público e, não obstante ter uma família numerosa de votantes, na apuração dos votos só havia um único voto ao seu favor. Certamente o dele próprio, onde a própria família não o elegeu ou não votou nele. Agora, rejeitado foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tão rejeitado que foi que o levaram à cruz, pregaram numa cruz para que lá morresse. A pior maneira encontrada pelo Império Grego para fazer alguém morrer foi a crucificação. O Império Romano, que sucede o Império Grego, manteve e ampliou em muito esse processo. Cristo foi um dos muitos que morreram na cruz. Na cruz eram mortos aqueles piores assaltantes, piores ladrões, que não tinha mais jeito da sociedade. Cristo foi comparado com um deles porque também foi crucificado. No Anoitecendo com a Palavra, estamos lendo o livro de Juízes, um capítulo por dia que estamos lendo. E no capítulo 11 do livro de Juízes, nós temos a história de Jefté, um dos juízes naquele período lá no povo de Israel. Nos primeiros versículos do capítulo 11 de Juízes, nós lemos assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. E a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, e ali um bando de vadios uniu-se a ele que o seguia. Por muitas vezes são rejeitados pessoas por questões, digamos assim, que não são nem dignas de serem notadas. Pessoas que não têm nenhuma responsabilidade. A causa primeira da rejeição de Jefté foi uma causa apontada da qual ele não tinha culpa alguma. Ele não pediu para ser filho de uma prostituta. Não era opção dele. Jefté não escolheu isso. Ele não tinha nada a ver com isso. Ainda assim, foi veementemente rejeitado. Por ser um homem valente, mais tarde alguém se lembrou dele, porque havia um povo que estava oprimindo Israel, os amonitas. E sob a liderança de Jefté, ele e os seus liderados venceram, derrotaram os amonitas, o que levou Jefté à posição de juiz. O autor da carta aos Hebreus não esqueceu de acrescentar o nome dele na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11:32 nos diz: que mais eu direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Precisamos aprender com o rejeitado, mas valente Jefté. O texto afirma no versículo 9 de que ele era temente a Deus
e cumpria os mandamentos do Senhor e procurava solucionar diplomaticamente os conflitos que surgiam em Israel durante o seu período de liderança como juiz. Jefté procurou ser um homem de fé, palavra e ação, apesar de ter sido rejeitado, como de fato foi. Então aí eu volto à pergunta feita no início: você já se sentiu rejeitado? Caso sim, saiba que você não é o primeiro, não é o único e com certeza não será o último. Minha esperança é que essa breve palavra tenha de alguma forma ajudado você a pensar, caso você se sinta rejeitado. Permita que Deus mude a sua vida. Seu passado, se não foi bom, não importa. Ele não é obstáculo para Deus fazer uma grande obra por seu intermédio. Seja valente, como Jefté, e ultrapasse a barreira da rejeição, caso tal barreira exista no seu caminho. Cristo estende a mão a todos e aceita a todos, e nenhuma rejeição é capaz de impor maior força do que a força do convite de Jesus. Portanto, ouça Jesus Cristo, que diz: vinde a mim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Quero convidá-lo a vir comigo em oração por alguns instantes. Senhor nosso Deus, obrigado, porque apesar de muitas vezes nos sentirmos rejeitados, nós podemos vencer a rejeição. Ajude-nos, ó Deus, a sermos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.